Curso Dominando o Frappé do Básico Avançado, hoje eu vou explicar para vocês como que a gente cria um site no Frappé Framework. Mas antes, eu gostaria de explicar para vocês o que é um site. Para nós, para o framework, um site ele é uma instância configurada e funcional de uma aplicação, geralmente construída a partir de um ou mais apps. Cada site para nós ele é isolado, o que permite que múltiplos sites coexistam em um único servidor. Tá? Então, cada um tem a sua própria base de dados, seus próprios arquivos, suas próprias configurações e assim por diante. Então, assim, para a gente, nós criamos um aplicativo, só que isso não é o suficiente. Agora a gente precisa criar um site para instalar um aplicativo, para que a gente consiga acessar e daí fazer todo o nosso desenvolvimento ou, no caso de produção, fazer a utilização do aplicativo que a gente desenvolveu. Tá certo? Então, dentro dos sites nós temos configurações específicas, um banco de dados isolado. Apps pode ter, por exemplo, dentro de uma instância Bench, vários aplicativos, mas o que conta para o site é qual aplicativo está instalado naquele site, E os arquivos, eles também são tratados de forma diferente. Então, isso é um site para nós. Agora, como faz para a gente criar um site? A função é Bench New Site e o nome do site. Então, aqui, eu venho, por exemplo, Bench. Importante, sempre estar na pasta do Bench, Se você não sabe se você está na pasta do Bench, clica Bench, Find ponto, e você vai verificar que você está na pasta correta. Depois disso, Bench, New Site, E a gente vai colocar aqui o nome do site de Bench, daí você escreve a função Bench New Site library.localhost. O site você pode dar o nome que você quiser, não tem diferença, tá? O padrão que eles colocavam geralmente também antigamente era site 1.local, mas para o nosso exemplo, se você quiser seguir igual a mim, é só colocar aqui Bench no site library.localhost. A senha que você determinou lá para o MySQL, E agora você espera instalar o Frappé no seu site. Agora você determina qual que é a senha que você quer para o usuário administrador. Colocou ela 2 vezes, deu Enter, pronto. Essa função ela vai fazer a instalação de um site no Frappé. Isso diz o quê? Isso cria uma instância dentro do banco de dados, cria uma instância dentro do nosso banco de dados ali para fazer a instalação do aplicativo. Além disso, ele também cria uma pasta desse site dentro da nossa pasta sites do nosso Bench. Outra coisa também é que se você tiver algum problema durante a instalação, ele automaticamente exclui a pasta sites e exclui dentro do banco de dados ali, o banco de dados dentro do MariaDB, do seu site, e para que você não tenha que fazer isso de novo, tá? Então é bem automático mesmo, bem simples de utilizar. Feito isso, quando você vier aqui no seu Visual Studios e você expandir a pasta sites, você pode ver agora que tem o site que você criou está aqui dentro agora, Então, uma coisa que eu quero bater com vocês é justamente sobre a questão da estrutura dessa pasta, Nós temos aqui a primeira pasta que ela vai ser criada se a gente utilizar, a pasta chamada Indexes, que é essa pasta, se a gente tiver ali alguns arquivos que devem ser indexados, alguns doctypes com indexações, eles vão ser indexados e colocados nessa pasta para questões de busca. Então, se você um dia abrir e tiver a pasta Indexes, ela é para isso. Ela não é previamente criada, ela é configurada depois que a gente criar um doctype. A pasta Logs, ela é, digamos assim, alguns arquivos e documentos que a gente precisa, entre aspas, salvar ou manter fechadinho ali, então ele usa para isso. A pasta Private é o seguinte, todos os nossos arquivos ele tem 2 opções, ele pode ser
arquivos públicos ou arquivos privados, quando a gente utiliza o sistema de arquivos do Frappé. Se eles forem privados, eles ficam dentro da pasta private e deles tem um bloqueio por usuário. Então, assim, se o usuário tiver a permissão de acessar o arquivo, ele vai visualizar, senão ele bloqueia. E a pasta pública, qualquer pessoa com a URL daquele arquivo consegue visualizar ele. E dentro da pasta private a gente tem os backups, né? Quando a gente faz o backup do nosso site, eles ficam todos armazenados aqui, ou se a gente configura para que eles, digamos assim, aconteçam, eles ficam todos ali dentro, tá certo? Dentro daí da nossa pasta, do nosso arquivo site.config, a gente tem o nome do nosso banco de dados, a senha para acessar ele e o tipo de banco de dados, se é o Postgre ou se é o MariaDB, entendeu? Então, isso é o que temos dentro da nossa pasta do site que a gente criou, tá certo? Agora, só que assim, se você for visualizar uma questão é o seguinte, né? Depois que você criou, você vem aqui bench use library.localhost, porque isso daqui, como a gente está digamos, no desenvolvimento, e a gente está numa única instância do Frappé, a gente tem que fazer isso, tá? Bench use. Depois você dá o bench start. Agora você realmente vai conseguir acessar o teu site, tá? Daí você pode utilizar localhost 2.8000. Se você alterou no Procfile a porta, vai ser outra porta. Mas se não, é basicamente aqui, ó, localhost 2.8000. E você vai conseguir agora de fato visualizar o seu site, tá? Tem outras opções de fazer a visualização, como por exemplo, eu gostaria de entrar library.localhost. Tem como? Tem. Você configura isso dentro do etc/hosts do seu computador, né? Ou do sistema operacional que você está visualizando, que você está usando o Frappé, e daí você consegue, a hora que você dá o bench start, visualizar isso, tá bom? Ou você pode usar a função que é do próprio Frappé mesmo. Que nem eu falei para vocês, a gente tem o bench start rolando aqui, eu venho aqui no outro lado, bench site library.localhost, né, add to hosts. Se eu colocar isso daqui, ele vai adicionar o meu site ali, a lista de hosts do meu sistema operacional, e da hora que eu der um bench start eu consigo acessar pelo nosso próprio nome de site, não pelo localhost. Mas eu, por padrão, gosto de usar localhost, então vamos assim mesmo, tá tranquilo. Só que se você for visualizar uma questão, o seu aplicativo ainda não está instalado. Mas para a gente... Deixa eu só visualizar. Tá. Então assim, você pode visualizar na hora que você criou o seu site que apenas o Frappé foi instalado. O Library ainda não está ali dentro. Então, não vou fazer login ainda. Recomendo para você não fazer agora também. Que você volte para o seu terminal de comando e instale o seu site. Instale o seu aplicativo no site. Então, a gente vem aqui, bench, site, library.localhost. Daí, install app, né? Library Management. Você executou essa função, pronto. Né? O aplicativo foi instalado. Da mesma forma, se você precisar desinstalar, você pode vir aqui e colocar um install. Não recomendo fazer isso agora, mas só para você saber que é possível. A questão é que ele vai excluir as tabelas. Então, todas aquelas informações do seu site, elas vão ser excluídas que estão vinculadas com o aplicativo, tá bom? Então, para instalar e para desinstalar é dessa forma. E se eu quiser confirmar que de fato o meu aplicativo está instalado ali, eu digito bench site library localhost list apps e pronto, ó, eu posso visualizar aqui o Frappé e o meu app estão instalados no meu site. É isso que eu precisava fazer basicamente até esse momento. Agora eu vou só encorajar vocês a fazerem o primeiro acesso. Venho aqui no localhost, se você quiser dar um F5, mas não precisa. Clica aqui, administrador, administrator com o A maiúsculo, tá, gente? A senha que você colocou e clica em iniciar sessão. Você vai ser prontado aqui para essa Setup Wizard do Frappé, tá?
Recomendo você colocar em inglês, facilita muito o desenvolvimento porque a tradução não é tão boa e pode confundir um pouco ao você acompanhar aqui o nosso tutorial, né? Nosso curso. Então recomendo você a deixar em inglês, avançar, coloca aqui o seu nome, né? O seu e-mail que vai ser criado um usuário para você aqui. .com. Eu vou deixar minha senha padrão mesmo de teste, já era. Não vou salvar aqui. Então, se deu tudo certo, você vai visualizar essa mesma página que eu. Então, o processo que você precisava fazer para a criação do seu site e instalação do seu aplicativo foi concluída. Agora, para a gente finalizar, eu vou só instruir para vocês algumas funções que nós temos. Você pode ver que as funções que eu executei, em que eu precisava que ela fosse executada contra um site, eu vinha bench, site e o nome do meu site, correto? Então tem várias funções do bench que são globais, bench build, bench start e assim por diante, são globais, mas aquelas que são direcionadas ao meu site, eu coloco bench, o nome do meu site e faço ali. Então, por exemplo, uma que é específica do nosso site, bench console, né? Se eu venho aqui e escrevo bench console, ele vai abrir um console do Python utilizando o ambiente virtual do nosso bench e vinculando as informações do meu site. Então eu posso, por exemplo, futuramente fazer alguns testes doc, frappé, getdoc e assim por diante, e eu pegar informações que a gente tem aqui de fato do nosso site e assim por diante, tá, gente? Então é bem importante para testar, fazer algumas coisinhas assim, eu posso colocar ali, para você sair do bench console é só dar um exit e faz. E sai. A mesma coisa, poxa Gui, eu quero ver o meu banco de dados, como é que funciona? Bench, site, library, localhost, daí a função é MariaDB. Quando eu escrevo ela, eu também logo no banco de dados, né, no MariaDB, com os dados de acesso do meu banco de dados. E daí é o que eu consigo rodar algumas funções e assim por diante, fazer algumas pesquisas que eu quiser e assim por diante. E se eu der um exit, assim, ele também sai. Lembra de colocar o ponto e vírgula, senão o MySQL vai entender que está pulando a linha. E se eu quiser fazer também uma última funçãozinha aqui, é o bench backup, né? Quando eu executo o bench backup, ele faz um backup do nome do meu site e pode ver que ele coloca dentro da pasta private ali, ó, né? Isso daqui pode ser configurado para ser executado com uma certa frequência, mas se eu quero fazer um backup antes de uma atualização, eu venho lá, bench site backup, ou se eu colocar o bench backup de uma forma global, ele vai executar isso para todos os sites instalados dentro do seu bench. E por fim, se você quiser ver mais funções, dá um bench help, que você vai visualizar todas as funções que a gente tem aqui dentro. Cara, é muita coisa. A gente vai ver no nosso curso todas as funções uma por uma. Eu vou explicar para vocês, mas por enquanto é isso, tá certo? Ó, você pode ver que a gente tem aqui, ele explica sobre a questão dos comandos, framework. Não vou explicar agora, senão é muito confuso para vocês. Beleza? Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês hoje, né? Como fazer a criação de um aplicativo, como instalar esse aplicativo, e amanhã a gente começa de fato a criar um doctype, né, para o nosso banco de dados, configurar o nosso ambiente de desenvolvimento e criar um doctype para ir construindo o nosso aplicativo, tá certo? Então, obrigado e até a próxima aula.